Olá, gente querida, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devocional Diário. Como é bom ter você todos os dias aqui no canal do YouTube da Paróquia Ferabras. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, deixe o seu like. E caso ainda não tenha respondido ligeiramente aí, responda a nossa enquete. Você prefere que o Devocional Diário continue estudando as senhas diárias ou vamos começar um estudo versículo por versículo do livro de Provérbios? Responde aí nos comentários se ainda não respondeu. E o que vocês decidirem, nós faremos a partir do dia 5 de maio, quarta-feira. Tá bem, gente? Vamos aos versículos de hoje. Nós temos no Antigo Testamento, 2 Samuel 22, 19 a 20. O Senhor Deus me protegeu, me livrou do perigo. No Novo Testamento, Mateus 9:9. Jesus viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para guiar o nosso caminho. Amém. Queridos e queridas, Davi, ele passou muitas coisas na sua vida, também no seu reinado. Eu até abri a Bíblia aqui em 2 Samuel 22 para a gente entender um pouquinho o contexto dessa oração que ele faz, né, desse testemunho que o Senhor o protegeu e o livrou do perigo. Um pouquinho antes aqui, né, é interessante que acontece, os gibeonitas, eles são vingados, tem gigantes mortos também pelos homens de Davi, e o capítulo 22 de 2 Samuel começa assim: falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, ou seja, o texto que nós ouvimos, o versículo ou os versículos fazem parte de um cântico, de um hino. No dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Não é só os inimigos de fora, mas também Saul. Sempre teve um período de muita revolta contra Davi. Davi teve que fugir de Saul em algumas ocasiões. E após tudo isso, após tudo se acalmar, então Davi ele escreve este cântico. E este cântico está também no Salmo, o capítulo 18, o verso 150. Se você abre a sua Bíblia lá em Salmo 18, dos versículos 1 até 50, eu até estou checando aqui para você, não tem problema a gente abrir a Bíblia e aprender aqui juntos, né? Mas vai estar ali também essas palavras, né? Vai estar ali também registrado, então, esses versículos, vai estar ali também esse cântico de Davi, né? E aqui no Salmo diz vitória e domínio. Há um mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E daí começa, né? Então, esse cântico, esse hino que Deus compõe, que Davi compõe a Deus, né? Está em 2 Samuel 22 e também no Salmo 18. E interessante isso, né? Que Davi, então, foi protegido do perigo, ele que foi chamado através do profeta Samuel para ser rei, porque Saul se perdeu. Saul foi conversar com uma feiticeira, com uma adivinhadora. Isso está lá em 1 Samuel, o capítulo 28, se o pastor não está mal de memória. E por causa disso, então, o Saul foi desprezado por Deus, não poderia mais ser rei. Então vem Davi, que também não foi um mar de rosas, viu? Olha que o Davi fez besteira. Mas a diferença é que Davi chegou a se arrepender. O Saul nunca se arrependeu. O Saul nunca chegou diante de Deus e reconheceu os seus pecados. O Davi, depois do profeta Natã puxar a sua orelha, o Davi ele reconheceu os seus erros diante de Deus e foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Isso tudo é muito interessante. E Deus então protegeu Davi, livrou do perigo, mesmo que o seu reinado não tenha sido perfeito. Na verdade, foi tão imperfeito que ele nem pôde construir o templo de Jerusalém. Deus só permitiu que o filho dele, Salomão, fizesse isso porque Davi tinha muito sangue na mão.
Então Davi não poderia fazer. Só depois que Davi morresse e Salomão se tornasse rei é que o templo poderia ser construído. Mas o que isso tem a ver com o chamado de Mateus, que é o versículo de Mateus 9:9? Muito interessante que Mateus então era um cobrador de impostos. Dos piores tipos de pessoas que havia na época de Jesus, das mais desprezadas. Não era por qualquer coisa, porque de fato eram pessoas que traziam uma fama sobre si. Eles logravam muito as pessoas, fraudavam as pessoas, embolsavam parte do dinheiro, cobravam bem a mais do valor do imposto para guardar bastante no seu bolso, exploravam as pessoas. Era corrupção, na cara dura, a gente diz hoje, né? E olha o que aconteceu. Mateus foi chamado por Jesus, mesmo ele não sendo perfeito, mesmo ele sendo uma pessoa de má fama, mesmo ele sendo alguém que fraudava as pessoas, foi chamado por Jesus. Ele estava ali sentado, Jesus disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Que interessante isso, né? Jesus diz duas palavras: venha comigo, e ele vai. Talvez nós temos que ver aí que a situação de Davi e de Mateus é bem parecida. Os dois pisaram bastante na bola, erraram muito, pecaram muito. Isso não justifica então que nós podemos viver uma vida de pecado, mas como é bom saber que Deus continua chamando com misericórdia e quer perdoar a todos, quer ter graça a todos. Nós é que muitas vezes julgamos os outros, ao invés de dizer: venha comigo, vamos a Jesus, vamos lá que é o trono da graça, vamos àquele que é capaz de perdoar os teus pecados e te conceder vida nova, porque Ele é o bom pastor. Querido, querida, e o que nós podemos aplicar disso da nossa vida? Eu, William, você aí que está assistindo, a partir de Davi, a partir de Mateus, ao que Deus nos chama a abandonarmos hoje. Pense nisso tudo. Faça uma avaliação da sua vida. O que eu preciso mudar, transformar? A que Jesus está me chamando? Pense. Peça para Jesus: me chame para a tua obra. O que o Senhor quer que eu faça? E se prepara, porque a porta vai abrir, talvez da maneira mais inesperada, mas vai abrir. Que Deus abençoe o teu dia. Deixo você com essas reflexões. Faça a sua própria oração. Quero incentivar você, além de assistir, nem todos os devocionais diários têm oração no final, você percebeu isso. Mas quando não tem, faça você a sua oração. A partir daquilo que ouviu, a partir daquilo que tocou em você, faça você a sua oração, falando com Deus. Que você tenha um abençoado dia. Fique na paz do Senhor. Amém.